Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Hoje vamos dar continuidade ao Seminário Teológico Palavra de Vida, com a videoaula 16. Mas antes vamos falar rapidamente sobre a videoaula 15, um breve resumo, recapitulando. Falamos sobre o triplo ofício de Jesus, abordamos sobre os três ofícios, real, profético e sacerdotal, que Jesus foi rei, profeta e sacerdote. Aprendemos uma expressão nova para alguns, pode ser uma expressão nova, munus triplex. Munus vem do latim, significa ofício, emprego, encargo, função. Expressão que se refere a Jesus Cristo, munus triplex de Cristo, os três ofícios de Jesus, rei, profeta e sacerdote. Nós vimos na última aula sobre cada um deles. Jesus não foi reconhecido como sacerdote, ele foi reconhecido como rei e profeta. O escritor aos Hebreus esclareceu que Jesus cumpriu o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a linhagem de Arão, da tribo de Levi. Dessa forma, o Messias cumpriu os três ofícios, o profético, o real e o sacerdotal, conferindo assim o reconhecimento de que Jesus seria o Messias, porque o Messias ele teria que cumprir esses três ofícios, ele teria que ser rei, profeta e sacerdote. E Jesus ele cumpriu esses três ofícios, então o escritor aos Hebreus ele conferiu esse reconhecimento de que Jesus seria o Messias, porque os hebreus estavam com dificuldade de receber Jesus como Messias, porque Jesus ele era da linhagem da tribo de Davi, da linhagem real, da linhagem do rei. Ele não era da linhagem de Arão, da tribo de Levi, da linhagem sacerdotal. Mas Jesus foi sacerdote sim, segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico. Por quê? Porque Melquisedeque abençoou a Abraão, e aquele que abençoa é superior àquele que é abençoado. E Levi foi descendente de Abraão, Levi foi descendente de alguém que foi abençoado por Melquisedeque. E lá no Salmo está escrito, no Salmo messiânico está escrito que tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o escritor aos Hebreus ele fez referência, ele se reportou a este Salmo para conferir a Jesus Cristo esse sacerdócio, o sacerdócio superior. Então Jesus é sacerdote sim, não segundo a linhagem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele cumpriu os três ofícios, ele foi rei, profeta e sacerdote. Tudo isso foi explicado na última aula, estamos apenas fazendo uma revisão. Agora sim, vamos continuar o Seminário Teológico Palavra de Vida, módulo 4, videoaula 16, o nome de Jesus, a origem do nome de Jesus, a etimologia do nome de Jesus. Por que nós nos referimos ao Salvador como Jesus? Por que usamos esse nome? Vamos aprender hoje. Acompanhe a leitura na descrição do vídeo. Importante, se você puder acompanhar a leitura, vai facilitar muito o entendimento da aula de hoje. O uso do nome de Jesus. Na aula de hoje vamos aprender a origem do nome de Jesus. É importante que todo cristão tenha um bom entendimento a respeito da origem desse nome e do porquê, ou do motivo, da razão de nós podermos usar o nome de Jesus para nos referirmos ao Salvador, sem que haja problema algum nisso. No entanto, para entendermos como chegamos ao nome de Jesus no idioma português e em alguns outros que também veremos na aula de hoje, precisamos nos reportar à história do povo de Israel. Todos nós sabemos que o povo de Israel, o Reino do Sul, composto pelas tribos de Judá e Benjamim, foi levado para o cativeiro da Babilônia, onde ficou por 70 anos, conforme profetizado pelo profeta Jeremias. Olha só como é que exige um conhecimento de história do povo de Israel, nós entendemos a origem do nome de Jesus.
É porque os assuntos estão todos interligados, né? Antes do cativeiro da Babilônia, a forma plena do nome, desse nome de Jesus, a forma plena do nome era Yehoshua. Depois que o povo voltou do cativeiro da Babilônia, houve uma redução desse nome, dando origem a uma forma abreviada, Yeshua. Antes do cativeiro da Babilônia, Yehoshua. Depois do cativeiro da Babilônia, Yeshua. O nome Jesus não é derivado de Yehoshua, que é a forma plena do nome, usado antes do cativeiro, e sim de Yeshua, que é o nome reduzido, que foi usado depois do cativeiro. Quando os escritores do Novo Testamento se referiram a Yeshua, eles não se prenderam à forma hebraica aramaica do nome. Eles escreveram em grego o nome correspondente a Yeshua. O termo em grego é Jesus. Lê-se Jesus. Se você estiver acompanhando a descrição do vídeo, você vai ver que esse nome ele tem um ditongo. É o ômicron e o Y minúsculo. E ele é pronunciado como U. Esse ditongo parece mais ou menos com o nosso OU. Então, mas só que você não vai ler Iesous, você vai ler Jesus, porque o O e o U vai ser o O e o ômicron e o Y, né? Que parece com o nosso OU, ele vai ser pronunciado como U. Então é Jesus, tá? Não é o nosso OU, parece, faz lembrar. É o ômicron e o Y. Eu estou falando assim só para você entender que esse ditongo aí, que parece com o nosso OU, que é o ômicron e o Y, esse ditongo ele é pronunciado como U. Então é Jesus e não Iesous. Então, Jesus está no grego neotestamentário. Isso é importante você gravar. Jesus está no grego neotestamentário. É o nome correspondente a Yeshua no hebraico. Os escritores neotestamentários não se preocuparam em manter a forma hebraica no nome. Eles, no Novo Testamento, eles usaram um nome correspondente em grego. É como se você pegasse o João do português e escrevesse Juan em espanhol. Eu pego um texto em português, vou traduzir para o espanhol, onde tem ali João, por exemplo, eu vou escrever Juan, que é o correspondente a João no português. Foi isso que eles fizeram. Eles pegaram Jesus, correspondente a Yeshua. É importante entender isso. Então, os escritores neotestamentários não se prenderam em manter no Novo Testamento o nome Yeshua. Eles usaram o correspondente, que é Jesus. Muito importante, se os apóstolos não se preocuparem em conservar a forma hebraica em seus escritos neotestamentários, pode-se considerar que não há problema em usar o nome correspondente em grego, que é Jesus. Essa correspondência foi repetida na evolução dos idiomas. O Império Romano fez a correspondência do nome grego, que estava lá no Novo Testamento, para o latim, que é Jesus. A gente escreve Jesus, mas fala Jesus. Pronuncia-se como se fosse um Z aqui, Jesus. O latim deu origem a 5 idiomas chamados de línguas românicas, que são o romeno, o português, o espanhol, o italiano e o francês. Nesses idiomas, nós vemos uma forma muito semelhante de se escrever o nome de Jesus, embora a pronúncia varie entre os idiomas. Veremos os nomes de Jesus nos idiomas citados. Veja a evolução do nome na tabela a seguir. Por isso é importante você estar acompanhando a leitura, se for possível. Se não for, depois você dá uma lida aqui na leitura, no conteúdo. Evolução do termo do nome de Jesus. Yehoshua antes do cativeiro da Babilônia. Yeshua depois do cativeiro da Babilônia, forma reduzida. Os escritores bíblicos neotestamentários usaram a forma correspondente em grego. Eles pegaram Yeshua e colocaram a forma correspondente, Jesus, como se eles tivessem pegado Juan e colocado em português João. Juan em espanhol, português João. Yeshua em hebraico, Jesus em grego. Fez uma correspondência.
dos nomes. Aí depois o latim pegou Jesus e fez a correspondência também. O Jesus ficou Jesus. Só que o latim, ele deu origem a 5 idiomas, conforme você está vendo aqui na tabela. Vai ficar mais fácil se estiver vendo na tabela, que são os idiomas português, espanhol, italiano, francês e romeno. É o tronco latino, né? O latim deu origem a 5 idiomas, é um tronco latino. Em português a gente fala Jesus, em espanhol a gente fala Jesus, em italiano a gente fala Jesus, em francês a gente fala Jesus e em romeno fala-se Jesus. Se você observar aqui, existe uma semelhança muito grande entre esses nomes, porque pertence ao tronco latino. E aqui uma observação. Em inglês a gente escreve Jesus, mas fala Jesus, né? Por quê? Eu entendo que seja porque o inglês ele sofreu uma influência muito forte do latim. O idioma inglês sofreu uma influência muito forte do latim. E talvez isso justifique a gente escrever Jesus em inglês e fala Jesus, completamente diferente a pronúncia. Observação. Jesus em inglês escreve como no português, mas a pronúncia é diferente. Apesar de não ser do tronco latino, o inglês sofreu muita influência do latim. E talvez por causa disso haja a semelhança na escrita dos nomes. Então deve haver alguma justificativa com relação a essa influência que o inglês sofreu do latim. Conclusão. A evolução do nome de Jesus apresentada nesse estudo está relacionada somente aos seguintes idiomas: hebraico, grego, latim e as línguas românicas. Quais são? Português, espanhol, italiano, francês e romeno. Eu já ouvi dizer que o romeno é aquele que mais se aproxima do latim. Mas isso eu ouvi dizer. Eu não cheguei a fazer nenhuma pesquisa para consolidar essa informação. Mas eu ouvi dizer que o romeno, dentre esses 5 idiomas, né, português, espanhol, italiano, francês e romeno, o romeno é o que mais se aproxima do latim. E precisamos considerar o nome de Jesus em outros idiomas, nos quais certamente aconteceram correspondências em relação ao nome grego Jesus, que está no Novo Testamento. O Novo Testamento está escrito em grego para o mundo todo, para a humanidade toda. Na hora que se deparar com o nome Jesus, cada idioma cada tronco, né, porque são vários troncos de idiomas, falamos do tronco latino aqui, tem os idiomas de outras origens, e eles vão pegar a correspondente lá do alfabeto deles, da fonética deles, e vai fazer a correspondência do nome Jesus. Então, esse aqui é importante agora. Agora que conhecemos a evolução do nome de Jesus, podemos entender claramente que não houve troca de nome. Não há fundamentação para afirmar que houve uma simples troca. Você já ouviu alguém dizer, porque o nome de Jesus, na verdade, é Yehoshua, Yehoshua, e eles trocaram o nome para Jesus. Não foi simplesmente trocou o nome. Bom trocar o nome. Não existe isso. Existe uma fundamentação aqui. Não há fundamentação, vamos ler, não há fundamentação a afirmar que houve uma simples troca. Por outro lado, há fundamentação histórica. O antes e o depois do cativeiro da Babilônia. O antes era Yehoshua, e esse Yehoshua ele foi reduzido para Yeshua, que foi a referência que deu origem, que foi a correspondência, né, para se chegar ao nome de Jesus. E o latim fez a correspondência com Jesus, chegou a Jesus. O latim deu origem a 5 idiomas, dentre os quais o nosso, e a gente fala o nome de Jesus. Então houve uma evolução dos termos, não houve uma simples troca de nome. Por outro lado, há a fundamentação histórica, o antes e o depois do cativeiro da Babilônia, né? E Yehoshua antes e Yeshua depois do cativeiro da Babilônia, e fundamentação linguística, pois analisamos as correspondências
dos nomes Yeshua, que depois os correspondentes são Yeshua, Jesus e Jesus, sendo que esse último deu origem aos termos em português, espanhol, italiano, francês e romeno, que são as línguas românicas que pertencem ao tronco latino. Olha que informação rica, que precisamos ter um conhecimento. Caso uma pessoa vire e fale, não, porque você trocou o nome, o nome do Salvador não é Jesus, o nome do Salvador é Yehoshua, e não Jesus, porque tu trocou o nome, não trocou o nome, houve uma evolução dos nomes, conforme a gente está vendo aqui. É importante você estudar essa aula, você anotar essa aula, ter um rascunhozinho desse aqui lá na Bíblia, para você poder ter um conhecimento. Caso você precise explicar a alguém, você tem uma colinha ali para ficar mais fácil. Ou então pode indicar também o nosso estudo aqui. Fixando o conteúdo. Podemos nos referir ao Redentor como Jesus ou Yeshua. Em qualquer idioma, o seu significado é o Salvador, o Senhor é a salvação. Jesus ou Yeshua significa o Senhor é a salvação. Há muitos louvores nos quais nós cantamos o nome Yeshua e não há problema nisso. Jesus significa Salvador, o Senhor é a salvação, significa Salvador. Cristo significa ungido, Jesus Cristo significa Salvador ungido. Nós já trabalhamos esse termo aqui nas nossas aulas. Número 2, Yehoshua é o nome original hebraico de Josué. O nome original hebraico de Josué é Yehoshua, o sucessor de Moisés, né? O Josué. Seu nome foi adaptado para Josué na língua portuguesa, bem como para Joshua na língua inglesa. Olha só. A correspondência é Yehoshua, em português é Josué, e na língua inglesa é Joshua. O nome Jesus, essa correspondência, né, que houve, que ela já existia antes dos escritores bíblicos. O nome Jesus já existia na época dos escritores do Novo Testamento. Ele foi transliterado por tradutores judeus que escreveram a Septuaginta. Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, escrito em hebraico, foi traduzido para o grego. Para ilustrar, vamos apresentar a referência bíblica de Êxodo, capítulo 17, versículo 10 a seguir, que está escrito em grego. Mas o importante é o seguinte, se você contar ali 1, 2, 3, você vai encontrar 3 palavras, você vai ver que ela está entre parênteses. Eu quis destacar essa palavra aqui, porque ali você agora já vai identificar esse nome, porque você já viu na aula que é o Jesus. Então, o comentário é o seguinte, na terceira palavra do versículo entre parênteses, você percebe que está escrito Jesus. Esse nome aqui se refere a Josué. E falou Moisés, né, a Josué. Então a tradução do versículo é: Josué foi lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Então ali você vê que Jesus, na Septuaginta, se refere a Josué. Olha que interessante. Esse nome ele já existia. A Septuaginta, ela é a tradução do hebraico para o grego, do Antigo Testamento hebraico para o grego. Olha que coisa maravilhosa. Vamos fugir um pouquinho aqui, um pouquinho de bibliologia, mas é importante comentar isso. É muito rico a palavra de Deus. O Novo Testamento foi escrito em grego. Por quê? Porque o grego era o idioma universal na época do Novo Testamento. Na época do Antigo Testamento, nessa época aqui que a Septuaginta foi escrita, aproximadamente 200, 300 anos antes dos apóstolos, foi o período intertestamentário. É um período de aproximadamente 400 anos. Há um silêncio de Deus de aproximadamente 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando terminou o Antigo Testamento, houve
400 anos que é chamado de o silêncio de Deus, é um período intertestamentário. O período entre o Antigo e o Novo Testamento tem aproximadamente 400 anos, e várias coisas aconteceram nesse período intertestamentário. Por exemplo, Alexandre o Grande e suas conquistas aconteceram nesse período intertestamentário. A Septuaginta foi escrita nesse período intertestamentário, mais ou menos uns 200, 300 anos antes dos apóstolos. Aí onde que eu quero chegar? Que o Antigo Testamento foi escrito em grego. Depois o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, Septuaginta. E depois o Novo Testamento foi escrito em grego. Ou seja, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento agora estavam em grego, que era a língua universal, era a língua que as pessoas falavam, que o povo falava. Era a língua mundialmente conhecida na época, era a língua do comércio, dos contratos, era a língua do povo, dos soldados de Alexandre que disseminaram o grego, né, o grego koiné, pelo mundo afora, nas conquistas de Alexandre o Grande. Então agora a palavra de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, as grandezas de Deus estavam agora acessíveis a todas as pessoas, porque agora, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles estavam escritos em grego, que era a língua mundial na época. Ou seja, Deus proveu para que o Antigo Testamento fosse traduzido do hebraico para o grego, para poder alcançar as pessoas. As maravilhas de Deus foram reveladas agora, porque agora as pessoas conseguiam ler o Antigo Testamento, e antes estava no hebraico, ficava muito restrito, eram poucas as pessoas que liam. Por mais que o rei aqui, eu li o nome dele hoje, mas não me lembro agora, ele solicitou que houvesse essa tradução aqui, ele fez a solicitação dessa tradução, mas tudo isso estava no controle de Deus. Deus tem o controle de tudo, o Deus é o Senhor da história. Então, mais do que o rei pedindo para aqueles 72 judeus eruditos fazerem a tradução do Antigo Testamento para o Novo do Antigo Testamento em grego em hebraico para o grego, mais do que aquele rei pedindo isso, que o Antigo Testamento estivesse em grego, era Deus movimentando todas as coisas para que se pudesse ter uma obra completa em grego da palavra de Deus, e assim o mundo todo seria alcançado pela palavra de Deus. Primeiro com o Antigo Testamento em grego, que é a Septuaginta, e depois o Novo Testamento sendo escrito em grego. E voltando à aula, o Jesus já existia. Jesus se referia a Josué. Então, vamos ver aqui agora uma coisa interessante, que Jesus ele se referia a Josué, e Jesus e Josué é o mesmo nome, é o mesmo nome, são nomes equivalentes. Assim vemos que na Septuaginta, que foi escrita entre 200 e 300 anos antes dos apóstolos, durante o período intertestamentário, já se usava o nome Jesus, que se referiu a Josué. Entendeu? Vamos continuar aqui, porque ainda tem um encerramento aqui que vai esclarecer mais um pouquinho. Mas antes eu queria trazer um comentário aqui. Eu acredito que você já ouviu falar que alguém dizer que Jesus era o Deus cavalo, alguma coisa nesse sentido. Vamos ler aqui na aula. Existe uma corrente de pensamento que traduz erroneamente o nome de Jesus. Eles separam as sílabas do nome. A sílaba G, J-E, estaria se referindo ao deus Júpiter, e a sílaba Sus foi traduzida por cavalo, porque em hebraico, Sus é um adjetivo masculino e significa cavalo. Então dizem que Jesus é o Deus cavalo, G de Deus, Sus de cavalo, Jesus, o Deus cavalo. Eles pegaram um nome no hebraico, eles dividiram o nome de Jesus no português, pegaram a segunda sílaba, Sus, pegaram um adjetivo masculino no hebraico, que é Sus, cavalo, e traduziram aquela sílaba com o adjetivo do hebraico. Olha que loucura que aconteceu. E aí pega o G, né, que faz lembrar de Deus, a letra J faz lembrar do deus Júpiter, e começaram a falar que Jesus era o Deus cavalo.
E não parou por aí não. Em latim, sus significa porco. Uma das palavras que significa porco em latim é sus. Então dizem que Jesus é o Deus porco. Se considerar a sílaba G, dizem que também se referem à terra, né? De geografia, por exemplo, né? E então poderia ser traduzido como Deus da terra. Se fizeram uma mistura que não tem nada a ver o escrito do português com o escrito do latim e com o sus, Jesus, a segunda sílaba da palavra Jesus, do nome Jesus, significar o sus lá do cavalo, porque em hebraico o cavalo, sus significa cavalo. Eles misturaram tanta coisa, isso não tem coerência nenhuma. Mas você pode se deparar com isso. É possível que você se depare com essas colocações em algum momento. Então, aqui está a explicação de que isso não tem coerência nenhuma. Você pegar uma palavra em português e pegar uma palavra em hebraico e aplicar a tradução dela no português. Não tem nada a ver você pegar. Não tem como fazer isso com os idiomas. Então, tudo isso é confusão. Tudo isso é confusão, é só para trazer confusão, não tem conhecimento nenhum. Tanto é que você fala Jesus em italiano, Jesus em italiano é Gesù, não tem a sílaba sus. Então ali não tem Deus cavalo. Por que no idioma vai ter e no outro não vai? É porque eles particularizaram só no idioma português e começaram a falar uma coisa que não tem coerência, que Jesus é Deus cavalo, que Jesus é Deus porco, que Jesus é o Deus da terra, essas coisas, conforme nós explicamos. Apresenta alguns argumentos para rebater essas colocações. Letra A. Não podemos pegar o substantivo masculino no hebraico, sus, e aplicar o seu significado na separação silábica de Jesus no português. O mesmo raciocínio para o sus, significando porco no latim. E a palavra G também, né, de geográfico, por exemplo, falar que ali significa terra. Então, Jesus é o Deus da terra. Não tem coerência nenhuma. Letra B. Em outros idiomas, o nome de Jesus não termina em sus, e então a aplicação dessa regra não é possível. Por exemplo, no italiano, o nome de Jesus é Gesù. Em italiano, não tem como associar a sílaba sus do hebraico, a palavra sus, né, o adjetivo sus do hebraico, o adjetivo masculino sus do hebraico, ao nome de Gesù em italiano, pois esse não tem essa sílaba. Então, quer dizer, aí já quebra, né, o raciocínio deles. Resumo da aula de hoje. A evolução do nome de Jesus, né, a evolução do termo, do nome de Jesus. Yehoshua, antes do cativeiro da Babilônia. Yeshua, depois do cativeiro da Babilônia. Jesus, em grego. Em hebraico, o correspondente é Jesus. Aí, nos idiomas românicos, Jesus em português, Jesus em espanhol, Jesus em italiano, Jesus em francês e Jesus em romeno. Podemos usar Jesus ou Yeshua, significa o Senhor é a salvação. Jesus e Josué são essencialmente os mesmos nomes. Yeshua e Yehoshua, correspondente em português, é Josué. E em inglês é Joshua. O nome Jesus já existia na época dos escritores do Novo Testamento, sendo encontrado na Septuaginta. Jesus não significa Deus cavalo e nem Deus porco, ou Deus da terra, porque o G traria a ideia de terra em latim, geográfico, mas não é essa aplicação, está errado. Essas coisas aparecem, por incrível que pareça, e é bom a gente saber responder sobre isso. Então, aqui é um assunto interessante e assim nós terminamos a aula. Eu convido que você assista novamente, se for preciso, que você
leia a matéria para você entender bem, que você compartilhe essa aula com as pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus, pregar, dar estudos bíblicos, evangelizar. Os conteúdos do nosso seminário têm o objetivo de preparar os obreiros para servir melhor a Deus. Queremos dar a nossa contribuição. Ajude-nos, compartilha os estudos do nosso seminário. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.